Olá a todas, todos e todes! Estamos de volta com mais um episódio do Dialética Negra. E o tema hoje é a luta pela criminalização constitucional do racismo. Vamos aprender um pouquinho sobre isso? O Brasil possui um rico acervo do debate sobre o combate ao racismo, fundado no direito, nos preceitos do primado dos direitos humanos, da concepção da igualdade como condição para a liberdade. As lutas dos movimentos negros após a abolição, a imprensa negra, os clubes, agremiações e associações de pessoas negras, a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro, dentre outros, se notabilizaram por denunciar as desigualdades socio-raciais, pautando a criminalização do racismo. No âmbito institucional, esse debate apareceu com mais ênfase na Constituinte de 1946, quando a bancada do Partido Comunista do Brasil contava com 2 deputados negros, Claudino José da Silva e Carlos Marighella. O auge da defesa do princípio da criminalização do racismo se deu quando o senador Hamilton Nogueira, da UDN do Rio de Janeiro, apresentou uma emenda ao projeto de Constituição, acrescentando ao texto que todos os brasileiros são iguais perante a lei, sem distinção de raça ou de cor. A emenda era baseada no manifesto aprovado na Convenção Nacional do Negro, promovida pelo Teatro Experimental do Negro, realizada em 1945 em São Paulo e em 1946 no Rio de Janeiro. O manifesto foi entregue aos partidos políticos participantes da Constituição de 1946. Claudino fez uma comovente intervenção, relatando a situação do negro no Brasil e explicou que aquele cenário era resultante da história do escravismo e de seu perverso legado. Num acirrado debate na Constituinte, Hamilton Nogueira citou uma conferência de Claudino sobre sua vida, segundo ele, um depoimento memorável e comovente do que foi o preconceito de raça na sua vida. Claudino defendeu a criminalização do preconceito racial na Constituição, pois o racismo era um obstáculo ao desenvolvimento das pessoas negras e usou como exemplo o fato de que quando as pessoas negras procuravam ingressar em algumas escolas superiores, não lhes era dado esse direito e elas, infelizmente, não tinham a quem recorrer por falta de dispositivo expresso a respeito do tema na Constituição. A emenda do senador Hamilton Nogueira foi rejeitada, com o argumento de que era uma redundância. O senador Segadas Viana, do PTB getulista, eleito pelo Rio de Janeiro, protestou, afirmando que a negação da existência do preconceito de raça no Brasil era defendida justamente por aqueles que não desejavam que o assunto constasse da Constituição. Era a afirmação de que havia, sim, preconceito, completou Hamilton Nogueira. Dialética pura, sacou? A negação para a afirmação da existência do fato. Tô te explicando para te confundir. Tô te confundindo para te esclarecer. Tô iluminando para poder cegar. Tô ficando cego para poder guiar, como nos ensinou o nosso magistral Tom Zé. Voltando ao nosso assunto, houve naquela legislatura outros debates sobre o tema, com a participação de Claudino e de Marighella. Foi o impulso necessário para que outras discussões dos gêneros ocorressem nos anos seguintes. A primeira norma contra o racismo no Brasil foi a Lei Afonso Arinos, aprovada em julho de 1951. A lei ficou conhecida pelo nome do seu autor e tornava contravenção penal a discriminação racial no Brasil. Foi aprovada após uma bailarina afro-americana, Catherine Dunham, ter sido impedida, em razão de sua cor, de se hospedar
em um hotel em São Paulo. A legislação serviu para trazer à tona o tema do racismo, mas não obteve tanto efeito na prática, pois não havia condenação. Assim, chegamos à Constituição de 1988, quando se definiu a prática do racismo como crime. Ainda assim, até 89, os atos de discriminação racial eram tratados como contravenções penais, passíveis de prisão simples de 3 meses a 1 ano e multa. Essa realidade só foi transformada pela Lei K.O. A norma regulamentou o trecho do artigo 5º da Constituição Federal que torna o racismo crime inafiançável e imprescritível. A lei ficou conhecida pelo apelido do autor do projeto, o advogado e jornalista baiano Carlos Alberto Oliveira, o K.O., então deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele integrou um grupo de parlamentares ligados ao movimento negro que, desde a Constituinte, buscava apresentar demandas levadas pelo grupo ao Congresso. Era preciso fazer valer o que a Constituição recém-formulada já previa sobre a prática de discriminação racial. Em 2003, o presidente Lula criou a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Com status institucional de ministério, a criação da CEPIR possibilitou a criação de um ciclo de políticas públicas de promoção da igualdade racial que se complementava e dialogava tanto com os outros ministérios, mas também com estados e municípios. Desde janeiro deste ano, a partir de uma alteração legislativa, o crime de injúria racial passou a ser equiparado ao crime de racismo. Isso significa a aplicação de penas maiores àqueles que são responsabilizados por cometerem atos de discriminação em função de cor, raça ou etnia, e o fato de tornar-se imprescritível, podendo ser julgado a qualquer tempo. Além disso, deixou de haver a possibilidade dos réus destes casos responderem ao processo em liberdade, a partir do pagamento de fiança que antes poderia ser fixada pela autoridade policial. A mudança legal é considerada um avanço no combate à discriminação racial no país. Mas as leis, sabemos, não se bastam. A mobilização da sociedade precisa continuar e o engajamento das instituições para a efetividade da legislação também. Esse é um debate permanente que deve ser feito no nosso cotidiano. Tema que voltaremos a abordar neste mesmo espaço. Eu fico por aqui e espero vocês. Até a próxima!